Aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo e eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria imensa estar novamente aqui com mais uma aula. Agora a aula de lição número 7, nós tivemos a lição de número 6, no qual falamos sobre bullying e foi muito interessante. E agora estamos com a lição número 7, já avisamos os irmãos que na descrição vai estar o link do professor Márcio Mainardes, ele que passa a lição de adultos. Você vai poder assistir às aulas também. E um abraço para a irmã Janice, que tem nos ajudado também, e todos os irmãos aí que têm nos abençoado cada dia mais. Deus abençoe a todos que têm participado conosco, têm mandado seu like, têm mandado mensagem para mim. Marca o meu telefone aí, você pode pedir os slides, eu tenho mandado também, à medida do possível, a todos aí que têm participado conosco. Pouco resfriado, como sempre, aqui no sul. Dá um frio, esquenta, esfria, esquenta. E a gente fica um pouquinho resfriado e fica desse jeito. Mas eu preciso passar a aula urgente, porque hoje já é segunda-feira. Lição número 7. A ética cristã e a violência na menoridade. Tem um detalhe aí também que eu quero passar para vocês. A gente vai fazer alguns comentários da lição, mas nos slides também vão ter algumas coisas que fala, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, algumas coisas assim dentro do slide para você melhorar a sua aula, ter mais assuntos dentro da aula. Os objetivos dessa lição é destacar que todos têm direitos e deveres, apontar atos que são pecado e crime e conscientizar a viver de forma irrepreensível. O versículo principal aqui diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 12. Hoje está Matheus Felipe, meu filho, comigo filmando aqui na loja, e daqui a pouco nós temos lá o Adonai, né? Deus os abençoe em nome de Jesus. Lembrando, lição número 7, a ética cristã para a juventude. A introdução, o sintetizando logo depois a introdução, diz assim: hoje abordaremos a questão da violência praticada por menores de idade. Definiremos o que é violência, apontando ainda os direitos e deveres de todos. Vamos para a introdução. Não é raro ver na mídia notícias em que menores praticaram crimes cruéis como furto, roubo, homicídios e sequestros. Isso é extremamente preocupante e a igreja deve estar atenta, demonstrando, como nesta lição, que desde a infância e a adolescência o ser humano deve viver de acordo com a ética cristã que estabelece parâmetros para todas as áreas da vida, pois é impossível viver em sociedade sem cumprir deveres para então desfrutar de direitos. Uma água para mim, Matheus. O que nós entendemos com isso daqui? Que para ser, eu sempre falo isso, para ser um bom cidadão lá no céu, precisa primeiro ser um bom cidadão aqui na terra. Então, para você morar no céu um dia, primeiro tem que ser um bom cidadão. E aqui a igreja deve estar atenta a explicar para os adolescentes que fazem parte da igreja os seus deveres e o que é a lei, e que a lei ela precisa ser respeitada. Os parâmetros da sociedade, aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. Então é bom nós observarmos isso. E aqui fala no início dizendo a respeito de notícias em que menores praticaram crimes cruéis. E infelizmente a gente vê muito disso também, de menores aí às vezes serem mortos, assassinados, e isso é muito triste, isso é terrível, e é uma coisa que acaba sendo até
que não deveria ser comum, mas aqui em nossa cidade acaba acontecendo muito isso. Então nós observamos aqui que acontece muito de adolescentes perderem a vida e alguns praticarem crimes. E a gente vai ver no decorrer da lição também. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo de número 7, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Então nós vemos Paulo escrevendo aqui no início que é só para aqueles que não gostam de fazer o bem, os magistrados eles se tornam terror para eles. Então, para quem faz o bem, por que se incomodar com a autoridade? Se está andando corretamente, se não está saindo fora dos parâmetros que a lei, que a justiça coloca. Então aqui nós vemos Paulo escrevendo para que nós respeitemos as autoridades superiores. É algo que Deus se agrada. Por quê? Porque toda autoridade veio de Deus, é assinada embaixo por Deus. Ou seja, nós temos que respeitar as autoridades que estão aqui na terra, as autoridades que cuidam das leis. Diz aqui, ó, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizerem mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, e a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, e ao que é de César, a César, né? Então, o que é de César, a César é grifo meu aqui, não faz parte do versículo. Então nós observamos aqui, dentro desse texto de Romanos, a explicação para respeitarmos a autoridade, respeitarmos as leis. Vivemos num mundo que jaz no maligno, e por já estar no maligno, por ser um mundo jaz no maligno, vemos muitos crimes acontecerem, muitas mortes acontecerem, muitos pais e mães chorando por causa dos seus filhos que partiram para a eternidade. Então, vivemos num mundo difícil. O tópico 1 aqui fala assim, o que é violência? E nós vemos a violência acontecendo diariamente dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, no mundo todo, a violência. E a violência, diz aqui a classificação de violência, que pode se classificar como constrangimento exercido sobre alguma pessoa para fazer ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. É o abuso de força, opressão e ato de violentar. Isso é violência. Então nós vemos aí pessoas às vezes sendo ameaçadas, pessoas sendo mortas, isso é violência. Pessoas sendo agredidas até verbalmente ou fisicamente, isso se chama violência. Isso se chama violência. Aqui diz, dados da Unesco em 2015 acerca do Brasil, fala que da morte de jovens aqui. E os jovens são as maiores vítimas das mortes de armas de fogo, está escrito nessa lição aqui. Do total de 42.416 óbitos, pessoas que vieram a falecer por disparos de armas de fogo, no ano de 2012, 24.882 pessoas foram de pessoas na faixa de 15 a 29 anos, equivalente a 59%. Então nós observamos aí a quantidade de mortes e 59% de jovens morrendo por armas de fogo. É assustador
essa pesquisa, esse gráfico, é assustador. 59% de jovens, de adolescentes e jovens, da idade de 15 a 29 anos. E é o que nós vemos acontecer muito aqui em nossa cidade mesmo, adolescentes e jovens sendo mortos. É uma realidade no Brasil. Isso daí não é só uma realidade aqui em Telêmaco Borba, mas é uma realidade no Brasil. E aí nós vemos aqui uma questão aqui, ó. Como Deus vê tal questão? Sua palavra diz que a terra estava cheia de violência nos dias de Noé. Então aí, Gênesis 6:13, que Deus decidiu acabar com as pessoas naquela época do dilúvio por causa da violência que encontrava-se o mundo. E foram só 8 pessoas ali salvas, que estavam na arca de Noé. Então, para você ver que é assustador a violência, e hoje nós vivemos tempos que a violência tem sido terrível, tem sido algo assustador. Aí nós olhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esses dias assistia um vídeo e falava a respeito das leis, do ECA, de quando foi formado. Eu acho que deve ter sido em 1900 e nos anos 90 aí. E essas leis para defender, mostrar os direitos do adolescente, da criança e do adolescente, mas também defendê-los também e mostrar os deveres deles também. E falando em deveres, nós entendemos também que o governo também tem o dever de dar creche, de dar assistência para todas as pessoas e para os menos favorecidos também. E nós observamos também como que a criança, no meio dessa violência, em alguns lugares tão violentos, a criança vai crescendo dentro desses locais e precisa muito do ensino dos pais e precisaria muito que a escola fornecesse também um estudo melhor para que essas crianças conseguissem vencer esse período que elas moram em lugares difíceis, lugares perigosos, onde vê pessoas mortas, crimes acontecendo. Essa criança precisa ter, tanto numa creche como numa escola, um lugar de acolhimento e um lugar de ensino mesmo, para que eles possam ver um mundo melhor futuramente para eles, para que eles precisem buscar mais fazer o bem. Então fica difícil, na verdade, quando você cria uma criança num lugar violento, e é preciso ensinar e explicar, isso é errado, isso não pode, isso não deve acontecer, isso está sendo errado, e ensinar a criança para que essa criança venha crescer e não venha entrar na mesma linha de violência. Porque o ambiente, o local, infelizmente, muitas vezes, ele acaba, a pessoa inserida nesse local acaba crescendo ali e aprendendo e pode também acabar praticando algo violento. Então precisa muito dos pais, mesmo que moram em um lugar difícil, um lugar violento, ensinar o filho que isso é errado, que isso Deus não se agrada, para que essa criança venha crescer e saber que ela vai tentar mudar a situação. Porque cada um de nós temos que tentar mudar a situação, mesmo que pareça impossível para nós, mas se cada um fizer alguma coisa boa, e se cada um ensinar mais alguém que a gente vai tirar do crime, tirar tirar dos problemas aí, de uma delinquência, às vezes, não criar uma criança aí que venha crescer e ser um delinquente, mas que venha ser uma bênção. Direitos e deveres. De acordo com Gênesis 2, 15 e versículo 17, no Éden o homem já tinha direitos. Olha o direito dele: comer de toda árvore do jardim. Esse era o direito do homem. Adão, todo direito de comer de toda árvore do jardim. Mas tinha deveres: lavrar e guardar o jardim, tomar conta, cuidar. E tinha também uma proibição: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele desobedecesse,
aconteceria uma consequência, e é o que houve, pena, sanção para a desobediência, pois no dia que dela comeres, morrerás. E aí o homem, deu todo esse problema do homem desobedecer, do homem não aceitar a proibição e acabar experimentando do fruto, e aí teve essa separação do homem para com Deus, e por isso Jesus Cristo veio e fez essa aliança, e novamente nós tivemos acesso a Deus através da morte de Jesus Cristo. Mas para ocorrer isso, para acontecer isso, o homem desobedeceu, e daí teve toda essa consequência na humanidade. Então nós vemos o versículo de Romanos 13, versículo 1 ao 4, é o que nós lemos com vocês agora de pouco, que é o texto principal aqui, falando das autoridades. De acordo com o texto bíblico na lição, Paulo escreverá aos Romanos que as autoridades deveriam ser temidas, porém a sujeição às autoridades não deveria ser somente em razão do castigo, mas também pela consciência. Então, as leis humanas, a lição até comenta aqui que elas são necessárias para que a sociedade venha a ser, para proteger a sociedade, para que nós devemos ter leis e segui-las, os parâmetros que são colocados para nós. Aí nós olhamos também sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é pessoa de até 12 anos incompletos. E o adolescente é aquele que tem de 12 a 18 anos, que é a nossa lição, e é o pessoal que também eu coordeno no nosso departamento de adolescência aqui da nossa cidade. Segundo o ECA, quem praticou furto, roubo e outros atos receberá uma tipificação de crimes. Ou seja, eles vão fazer um ato infracional, porque eles são menores ainda. Por isso é um ato infracional. Então, agora, o tratamento para quem tem 18 anos completo já é um tratamento diferente. Então o ECA, ele tem essa proteção. Às vezes alguém questiona, mas por que proteger criminoso e tal? Mas é que essa proteção é para tentar tirar esse adolescente do mundo do crime, para que ele possa voltar a ter uma conduta correta diante da sociedade. Então, por isso que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger essas crianças que às vezes são levadas a praticar o crime por causa do meio onde vivem, principalmente por causa das pessoas que vivem nesse meio, e colocam essas crianças ou adolescentes, às vezes, e vou usar uma palavra aqui, de laranja no meio da situação. Bem, além de obedecer às leis humanas compatíveis com as Escrituras, o cristão deve ir além, deve orar pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. A minha função e a tua, orar por todas as autoridades governantes que estão nesse momento. Nós devemos interceder pelo nosso país e orar pelo presidente, orar por todos que estejam trabalhando dentro da lei, tanto poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, todos os poderes ali, nós devemos orar por estas pessoas. Também diz aqui que não devemos tornar mal por mal. Claro que, fizeram mal para mim, agora eu vou praticar mal também. Não devemos tornar mal por mal. Quando fizerem o mal para nós devemos mostrar o quê? A outra face. Nós devemos fazer o bem porque nós somos cristãos. Aceitamos a Jesus como Salvador, então nós temos que mostrar a outra face. Aí ele cita também o menor tem direitos que devem ser protegidos, que é o que a gente falou do ECA, protegidos pelos governos, pela sociedade e pela família. Por outro lado, não deve dar motivos para ser punido pela prática do mal. 1 Pedro 3, versículo 17. Então, se cometeu uma infração, tem que ser punido. É isso que nós devemos ensinar. Não se pode mentir, roubar e matar. Tópico 3. Além de ser condenado por Deus, aí citado alguns versículos, a mentira tem por pai o diabo. E ela era tratada com rigor no Antigo Testamento. E hoje, a mentira pode ser considerada crime de falso testemunho, conforme artigo 342 e Código Penal Brasileiro. Se alguém mentiu alguma coisa tua, falso testemunho é um crime também. Bem, aqui fala a respeito a prática da mentira e da violência afronta a Deus.
Ficarão de fora os roubadores. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. E também Êxodo 22, versículo 1 a 15. Quando tratamos de crimes, alguns termos legais do Brasil são diferentes dos empregados na Bíblia. Você saberia diferenciar furto de roubo? Furto. A Bíblia usa a expressão furto em vários textos para descrever a subtração de algo do outro. Contudo, no Brasil, esse crime ocorre quando alguém subtrai um bem de outra pessoa, mas sem o emprego da violência. Furtar um homem. A lei de Moisés condena também, mas o furtar um homem nós entendemos aqui como sequestro e cárcere privado, segundo a lei brasileira. Roubo é mencionado na Bíblia por sinônimo de furto, mas no Brasil é a prática de subtrair um bem de outra pessoa com emprego de violência ou grave ameaça. Então, isso é a pena de prisão de 4 a 10 anos para quem usa usando uma faca ou uma arma de fogo e a força toma algo do outro. Então isso dá cadeia. Embora tenha sido necessário ao direito penal brasileiro fazer diferença entre os crimes para tratar cada um individualmente, o texto sagrado condena. 1 Coríntios 6 e 10. Então mesmo que a lei de vida, todos eles são condenados, essas práticas condenadas por Deus, porque são erradas. Não deve-se praticar isso. Bem, vendo mais aqui, boa parte desses crimes está ligado a outro. O tráfico de drogas, muitos entram para o mundo do crime pelas portas do tráfico. Então passam a furtar, a roubar, a matar para poder saciar o seu vício, que é insaciável, né? Mas furtam, roubam, matam para poder comprar drogas e poder usar. E também quando há briga do tráfico também, que acabam se matando. Então esse é o problema que tem acontecido da violência em nosso mundo. Esse é o problema que nós temos visto. Diz assim: afaste-se do homem mau, peça a Deus que o guarde do violento. Salmo 140, versículo 1. No Salmo 139 também, no final dele, pede para Deus guiar pelo caminho eterno e fazer com que saia, se há algum caminho mau, que eu não esteja mais nesse caminho mau. Então nós temos que observar isso e recuse todo tipo de proposta diabólica que possa estar envolvida com o crime. Então, às vezes alguns adolescentes ou jovens acabam recebendo dinheiro, ganhando dinheiro, e vê que é bom, que é fácil, que parece fácil, e acaba entrando no crime, infelizmente. Então nós temos que observar tudo isso, essa violência, essa ética cristã na violência da menoridade. Infelizmente, tem acontecido muito disso. Tópico 4. Vivendo de modo digno do Evangelho. O texto de Gênesis 6 informa que a prática da violência foi decisiva para que Deus decidisse destruir os seres humanos nos dias de Noé. Então, o que a gente comentou. Deus espera de nós uma conduta santa, compatível com os valores bíblicos, longe de práticas perversas, que são pecado e que fazem aumentar os problemas sociais. Portanto, não devemos cobiçar o que é do próximo. Êxodo 20, 17. Tampouco tomar algo dos outros para nós. Êxodo 20, versículo 15. Pois além de pecado, é crime. Então, se acharmos algum bem de alguém, deveremos devolver. Deuteronômio 22, versículo 1 a 4. Encontrou algo que não é seu, devolva. Tá? Longe de prática dos males, devemos ter cuidado com as nossas amizades. Eu vejo muito essa história de amizade, da pessoa está na igreja, um adolescente, daqui a pouco acha uma amizade que não é boa, e acaba se afastando, acaba indo para outra coisa, usando droga, ou bebendo, ou praticando a violência. E infelizmente as amizades, elas precisam ser observadas, serem olhadas. Se você conhece algum envolvido com práticas criminosas, ore por ele, evangelize, né? Então nós precisamos aí fazer a nossa parte como professores, orientadores.
nós precisamos, ou educadores, ajudar essas pessoas, esses adolescentes, nessa fase deles, às vezes umas fases tão difíceis, fase complicada na vida deles. Bem, a lição fala isso e fala aqui também conceituação. Por violência entende-se a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo, ou também contra si mesmo. Para que haja violência, é preciso que a intervenção física seja voluntária. Daí tem aqui citado num curso que eu faço, o motorista implicado num acidente de trânsito não exerce a violência contra as pessoas que ficaram feridas, enquanto exerce violência quem atropela intencionalmente uma pessoa odiada. Então, observando essa conceituação aqui, e que o Senhor venha até abençoar. Nos slides, eu vou colocar mais coisas ali para você poder explicar na tua aula, que os meus minutos do tempo são rápidos, é mais uma aula, uma pré-aula aqui, uma pré-aula mesmo, rápida, mas que Deus venha abençoar a tua vida cada dia mais, e que você venha continuar aí dando teu like, divulgue o meu canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, divulgue, passa para os adolescentes também, que é uma aula também voltada não só para professores, mas para eles também, porque eu falo muito em aconselhar aqui e comentar. Infelizmente o mundo jaz maligno e as coisas têm sido difíceis e temos visto muitas pessoas perderem a vida tão jovens, tão novos, perdendo a vida por causa da violência, por causa desse mundo difícil que nós vivemos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, que você fique na paz e dá o seu like aí, tá bom? Dá o seu like e fique aí na paz. E um grande abraço para todos os adolescentes de todo o Brasil, todo mundo aí, de toda a Telemaco Borba. Deus abençoe em nome de Jesus e até.